Esta é a aula 25 do módulo 4. Vamos tratar das técnicas cognitivas e comportamentais. Vamos falar da rede usual de mudança, dos modos de mudança, dos estágios de mudança de Prochaska e de Clement e dos processos de mudança propriamente ditos. Uma questão sempre atual: por que as pessoas adquirem comportamentos que comprometem o seu estado de saúde? O que leva então alguém a ter atitudes prejudiciais à saúde, tais como fumar cigarros ou beber álcool em demasia? A não ter atitudes saudáveis, como praticar exercícios ou comer alimentos com alto nível de colesterol. A não fazer coisas que maximizem a prevenção, tais como usar o cinto de segurança ou evitar falar ao celular no trânsito. Enfim, por que as pessoas fumam cigarros? Por que bebem álcool em excesso? Por que comem em demasia? Por que falham em seguir as prescrições médicas? Parado. Não esboce nenhuma reação. Vai passando devagar toda a sua saúde e bom senso e continue assim por anos e anos, dia após dia. Uma charge que mostra a violência causada no ser humano pelo tabaco. Mais de 55 doenças tabaco relacionadas que vão acontecendo silenciosamente. Então vamos começar discutindo um modelo transteórico de mudança desenvolvido por Prochaska e de Clement, inicialmente como uma roda de mudança e posteriormente como uma espiral de mudança. Então, o conceito são categorias ordenadas ao longo de um contínuo estado de prontidão motivacional para mudar determinado comportamento. Essas fases são pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Se formos dispor essas fases de mudança num diagrama, vamos observar que a distância temporal do comportamento e a intencionalidade do comportamento estão muito relacionadas às fases iniciais do modelo, ou seja, com a pré-contemplação, com a contemplação e também com a preparação. Já o processo de mudança do comportamento e a duração que essa mudança de comportamento vai determinar estão envolvidos com a fase de preparação, ação e manutenção. Na estrutura normal de mudança, práticas não saudáveis são trabalhadas no sentido de ter uma intervenção direta, seja ela farmacológica ou comportamental, para que o indivíduo adquira práticas e atitudes saudáveis de vida. E a antiga estrutura comportamental supunha que a mudança de comportamento somente aconteceria uma única vez, que a pessoa muda ao mesmo tempo, que são outros que determinam a decisão de mudar. Ou seja, não seria o indivíduo, ele próprio, o agente da mudança. Que a recaída é tida como fracasso e raramente enfoca a interação entre conhecimento, atitude, comportamento e práticas. Então Becker e Rosenstock desenvolveram um modelo de crenças em saúde para explicar o comportamento e as possibilidades de mudança do comportamento ao longo da vida. Então, nesse modelo, se fundamenta em 5 tópicos. Uma, suscetibilidade individual. Outra, severidade em relação ao comportamento, dos riscos e danos que o comportamento traz para o indivíduo, como, por exemplo, fumar. Outra, o custo de manter o comportamento e o benefício de mudar o comportamento. E outro, a sugestão, ou gatilhos, por exemplo, para manter o comportamento e a motivação para mudar o comportamento. E por último, as barreiras ou obstáculos. Em relação a cada uma dessas crenças em saúde, em relação à suscetibilidade, é o quanto é provável que alguém pense em um resultado ruim, por exemplo, ficar doente, e se o comportamento persiste, não muda. Que vai variar, portanto, de indivíduo para indivíduo. Em relação à severidade, a consequência é percebida como grave, ao oposto de leve. Em relação aos custos e benefícios, o comportamento alternativo reduz a probabilidade das consequências
negativas, por exemplo, o surgimento de uma doença tabaco relacionada. Os benefícios percebidos excedem os custos, portanto, vale a pena fazer a mudança, parar de fumar. Em relação à motivação, sinais internos ou externos que ajudam a converter as intenções em comportamento, segundo James e Becker. Já com relação às barreiras, não existem significativos custos financeiros, psicológicos, nem barreiras envolvidas no comportamento, segundo esse modelo de crença. Já a teoria da ação racional de Eisen e Fishbein, o comportamento é determinado pelas intenções. A intenção é influenciada pela norma subjetiva e atitude em direção ao comportamento. Então, com as mudanças das normas sociais, com a lei antifumo, do fumo já não mais ser aceito socialmente, já não ter aquele glamour em relação ao tabaco, então a mudança dessas normas são benéficas para os fumantes que estão tentando parar de fumar. E, juntando-se com as atitudes deles em relação à mudança, gera um processo de intencionalidade no sentido de parar de fumar. Também há a teoria do comportamento planejado, que adicionalmente às normas e atitudes, as intenções são influenciadas pela percepção do controle do comportamento. Ora, ouvimos sempre falar do automatismo do fumar. O indivíduo, muitas vezes, nem se percebe, já acende um cigarro depois do outro. Ou não sabe a razão, o motivo por que acende determinados cigarros em determinados períodos do dia. Então, pense sobre o futuro imediato. Pense sobre um hábito que quer mudar. Essa é a fundamentação da teoria do comportamento planejado. Então, vamos entrar nos estágios de mudança. A mudança é um processo, não um evento, segundo o Prochaska. Isso é muito importante. Os modelos dos estágios de mudança estão aqui como uma escadinha. Então nós vamos vendo que na pré-contemplação a pessoa não está pronta para considerar uma mudança, ou desconhece a necessidade de mudar, algumas vezes ironiza. Já na contemplação o indivíduo é ambivalente, considera e ao mesmo tempo rejeita a mudança. Na determinação a pessoa está aberta para a mudança e se prepara para ela, com frequência dentro de 30 dias. Na ação, o indivíduo empenha-se em atitudes com a intenção de promover as mudanças, ou seja, parar de fumar e manter-se sem fumar. E na manutenção, a pessoa mantém uma situação de mudança que já alcançou, ou seja, tenta evitar retomar o ciclo vicioso, mantendo-se abstinente, não voltando a fumar. Então vejamos cada um deles. No estágio pré-contemplativo, a pessoa não pensa em mudar o comportamento, não tem intenção de mudar o comportamento em um futuro previsível, por exemplo, nos próximos 6 meses. Essa pergunta, inclusive, faz parte do teste de motivação de Richman. Inclui pessoas que ignoram o problema, que às vezes conhecem os riscos, mas não consideram tomar nenhuma atitude para a mudança. Esse grupo se beneficia bastante da intervenção breve ou mínima, para encorajá-los a sair desse estágio pré-contemplativo. No estágio de contemplação, a pessoa começa a pensar sobre a mudança de comportamento. Está ciente de que o problema existe, pensa seriamente em superá-lo, mas ainda não assume um sério compromisso para tomar uma ação, uma direção de mudar. Normalmente diz que pretende mudar dentro de 6 meses. Está receptivo à informação de como mudar, no entanto, a ambivalência é tão forte sobre os custos e benefícios do seu comportamento que permanece na zona de conforto de continuar fumando, pensando em parar, mas não toma uma atitude de ação. No estágio de determinação ou preparado para a ação, o indivíduo pretende tomar uma atitude dentro de um mês, ou fez tentativa mal sucedida há um ano. Pode combinar o critério de comportamento e de intenção.
Normalmente o indivíduo planeja ativamente a mudança, já dando passos em direção à ação, como a redução da frequência do comportamento do problema. É comum nós pegarmos pessoas nesse estágio que já chegam quando nos procuram para pedir ajuda para parar de fumar, relatando que tem reduzido a quantidade de cigarros nos últimos meses. Ainda no estágio de determinação, a pessoa então se prepara para fazer a mudança de comportamento, buscando informação, descobrindo como alcançar a mudança, aprendendo a habilidade, desenvolvendo estratégias e consultando outras pessoas que também conseguiram alcançar a mudança. Por isso o grupo terapêutico é muito interessante nesse aspecto. E o relato de ex-fumantes em visitas a esses grupos. No estágio de ação, a pessoa começa a fazer a mudança, a modificar o seu comportamento. É o estágio no qual os indivíduos modificam seu comportamento, as suas experiências, ou o ambiente para superar seus problemas. Envolve declaradas mudanças de comportamento e exige compromisso de tempo e energia. Por exemplo, parou de fumar e fumou o último cigarro há menos de 6 meses. Já o estágio de manutenção significa que uma vez que o comportamento é familiar e ocorre sem exigir pensamento ativo, pode ser dito que o comportamento está mantido. As pessoas então trabalham para prevenir a recaída e consolidar os ganhos atingidos durante a ação. As mudanças são sustentáveis e resistentes à tentação do lapso de recaída. Essa etapa se estende por 6 meses ou mais, além da mudança inicial de comportamento. Bom, vamos ver algumas limitações do modelo transteórico de mudança comportamental. Os processos cognitivos podem ser diferentes para acessar um determinado comportamento e iniciar um novo. Pensar sobre custos e benefícios nem sempre é um bom fator preditor do movimento em direção à mudança ou não. Os estágios de mudanças, então, são os corretos? Estão girando os portais das fases de mudança. Então, vejamos aqui, na parte de cima, livre da dependência. Na parte de baixo, vida com dependência. Então, trabalhando como uma roda de mudança, o indivíduo que está fora da roda está no estágio pré-contemplativo. Entra na roda, na contemplação, vai para a ação, para a manutenção, eventualmente recai e volta novamente, ou já direto na contemplação, ou ainda passando novamente no estágio pré-contemplativo. Por isso, no início, esses portais de mudança foram chamados roda de mudança. Aqui as saídas mais comuns dos estágios de mudança: saída 1, escolhendo não mudar; a saída 2, não desejando fumar; e a saída 3, evitando fracasso mais adiante, né? É questão da recaída. Se formos olhar os estágios de mudança como uma curva, então vamos ter essa curva que vai mostrar o estágio de pré-contemplação quase na linha de base, depois a contemplação, a preparação para a ação e finalmente a manutenção, podendo a curva cair em decrescente e novamente começar ou a pré-contemplação ou a contemplação, né, retomando novamente a curva de mudança. Mas também poderia ser entendida como uma espiral contínua de mudança de comportamento. Nós observamos que durante o tratamento, muitas vezes os indivíduos mudam de fase rapidamente, ou podem retroceder a uma fase anterior, que muitas vezes nem chegaram quando iniciaram o tratamento. Portanto, podemos ter uma espiral completa dos estágios de mudança comportamental que não seguem a roda clássica de mudança. Os processos que influenciam o movimento através do estágio de mudança, temos uma frase de Viktor Frankl, que é um psicólogo e psiquiatra austríaco, que diz o seguinte: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Naquele espaço está nosso poder para escolher nossa resposta. E em nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. Então, vejamos
os processos que se dão de uma fase para outra, migrando da pré-contemplação para a contemplação, ou seja, tornar-se consciente, aumentar o nível de consciência do problema. Fundamentalmente, o que vai acontecer nessa mudança de fase. O impacto do tabagismo na saúde da pessoa, assim como a sua relevância, passa a ser um processo mais consciente do indivíduo, para que ele questione a permanência na fase anterior, pré-contemplativa, e entre na contemplativa. A resposta emocional, então, é uma catarse, o indivíduo experimentando e expressando sentimentos sobre o problema, sobre a situação e possíveis soluções de mudança. Na análise ambiental, se avalia como o problema se relaciona com o ambiente físico. Vejamos agora na mudança de fase de contemplação para determinação. Pensando sobre fumar, reavaliando os sentimentos e pensamentos sobre fumar. Será que vale a pena continuar fumando? Na fase de determinação em direção à ação, vendo outras alternativas, reavaliando os sentimentos e pensamentos sobre o problema. Entrando a autoeficácia, a sensação de ser capaz de fazer algo, no sentido de mudar o comportamento existente, e a busca de um suporte social para fortalecer essa mudança. O suporte de pessoas significativas do seu entorno, da comunidade, a rede de apoio social, etc. Ainda na determinação, no sentido da ação, a rede de relações de apoio atua como um reforço, cria outras opções, outras alternativas, e também dá uma sensação no indivíduo de estar no controle, além desse suporte social, que ele vai ter. Então gostaríamos de agradecer por essa exposição, que contempla outros aspectos motivacionais nas estratégias para a cessação do tabagismo. A abordagem cognitiva comportamental é um dos principais eixos comportamentais na abordagem do tratamento do fumante, e que gostaríamos de encerrar com uma frase do jesuíta Teilhard de Chardin: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, o que vocês acham disso? Obrigado.